Santificação, mais do que uma necessidade, uma ordem. No livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 2 a 7, está escrito: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Prezados ouvintes, há duas etapas na vida de um cristão. A primeira é aquela que nós chamamos salvação. E de acordo com a declaração de Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a salvação é um dom de Deus, é um presente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esta obra de Deus na vida de uma pessoa ocorre instantaneamente, num momento, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, ele afirma: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Um exemplo da instantaneidade que pode ocorrer a salvação na vida de uma pessoa é bem demonstrada quando Jesus na cruz ouviu o rogo, o pedido do ladrão, que a tradição chama de o bom ladrão. Ele entrou ou subiu à cruz, incrédulo, blasfemo, zombador do próprio Jesus Cristo, acompanhando a multidão que assim procedia. Mas depois de algumas horas que estava observando a atitude de Jesus diante de tanta zombaria, escárnio, ele notou que Jesus era diferente. Então ele ousou fazer um pedido. Está no livro de Lucas 23, 42 e 43. Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Logo depois, como se lê no versículo 46, diz a Bíblia que, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então, naquele momento, Jesus levou com ele o espírito do ladrão arrependido para o céu. O corpo de Jesus foi tirado da cruz, levado ao túmulo de José de Arimateia. E o corpo desse ex-bandido foi quebrado, tirado da cruz, porque o dia seguinte era um dia santificado para os judeus e os corpos não podiam ficar na cruz. Nem sabemos se o corpo dele foi sepultado.
Mas quando se fala Monte da Caveira ou Monte Calvário, indica exatamente pessoas que, tiradas da cruz, eram abandonadas, seus corpos, e nem sequer tinham um sepultamento. Vinham as aves do céu, os animais, e comiam as carnes e ficavam ali espalhados os ossos de pessoas que haviam sido mortas por crucificação. Então há uma palavra na Bíblia para indicar esse estado de salvação, que é justificação. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificar é declarar quite, pago. Embora grandes devedores para com Deus, pecadores que somos, mas no momento em que cremos, nos é imputada a justiça de Cristo, e justificados então pela fé, passamos a ter paz com Deus. Esse é um ato de Deus necessário para a salvação de todas as pessoas. Mas nós dissemos no início, no título da nossa mensagem, santificação. O que é? A palavra santificação é um processo que inicia continuamente na vida da pessoa que aceitou a Cristo como Salvador, e ele vai abandonando as obras da carne e do mundo e buscando aproximar-se do padrão de Deus para o homem. Então esta palavra santo significa separado, e santificação é a separação. Ela não se dá num momento, mas ela tem prosseguimento, é um processo contínuo. E assim, na vida do cristão, ele sai às vezes da infância espiritual para chegar à maturidade. Como disse Paulo, quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas quando me tornei adulto ou maduro, abandonei as coisas da meninice ou da infância da minha vida. Então há necessidade absoluta da santificação, e é uma ordem de Deus, por como nós acabamos de ler, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós encontramos ainda no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 8, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aí está a necessidade, a ordem de Deus, no sentido de nós avançarmos nesse processo de santificação. Você perguntaria, talvez, que formas podem nos ajudar a exercitar-nos na santificação? Você conhece, talvez, o que escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele faz um pedido pungente. Ele usa uma expressão de alguém que está pedindo com insistência alguma coisa. Então ele diz: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está o que nós chamamos de um exercício no sentido de aperfeiçoar a nossa santificação, não nos conformarmos, não nos adaptarmos a este mundo, mas transformados pela renovação do nosso entendimento. Você perguntará, que negócio é esse de transformação pela renovação do entendimento? Meu prezado irmão, se você não lê Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não está frequentemente na casa de Deus, então não há possibilidade de você avançar no processo de santificação. Porque a nossa mente carnal, inimiga de Deus, ela é mudada, é transformada à medida que ouvimos a palavra de Deus. Está escrito no livro de Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, mais do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Quando lemos a Bíblia, ela se torna um espelho para nós. Quando nos olhamos num espelho, vemos as impropriedades do nosso rosto, talvez, e então melhoramos o nosso aspecto exterior. Da mesma maneira, a Bíblia, ela penetra no âmago do nosso ser, aquele pensamento escondido, secreto, que só nós conhecemos. A Bíblia é como uma espada que toca naquele lugar, nos dá profunda dor, mas também há um abandono daquilo que eventualmente estejamos fazendo errado. Então, façamos um tipo de teste. Como você está avançando nesse processo de santificação? Eu vou citar aqui algumas coisas que você pode analisar consigo mesmo e verificar se está havendo problemas na sua vida. Se estão colocando, por exemplo, se você aprecia mais músicas suspeitas do mundo do que aquelas que estão sendo tocadas ou cantadas nas igrejas. Se doutrinas estranhas são aceitas em nome do aumento do número de conversões. Se quem decide quando e como e onde uma mensagem será pregada é o público alvo, ao invés do Espírito Santo. Se para ganhar o mundo a igreja está trazendo este mundo para dentro da igreja. Se métodos estranhos, regressão, mantras, hipnose, alteração do estado de consciência estão sendo usados, práticas ligadas ao esoterismo, ao ocultismo, se há amuletos, idolatria em qualquer aspecto que está sendo usado, se Jesus Cristo deixa de ser o único intercessor entre nós e Deus, se há outros nomes que estão mencionados no lugar dele, se as bênçãos só e somente vierem mediante o dízimo e as ofertas. Você tem ouvido muitas pregações nesse sentido? Se as pregações não são 100% baseadas na Bíblia e 100% dentro do contexto bíblico. São perguntas que podem nos ajudar a prosseguir no caminho da santificação ou no afastamento até dela. E o apóstolo Paulo, então, na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios 6, 14 a 18,
ele fala para aqueles que querem buscar mais a santificação, aceitando a ordem de Deus nesse sentido. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Aí está a ordem, a recomendação do apóstolo Paulo para que procuremos a santificação. E por fim, meu prezado ouvinte, lembre-se, a Bíblia diz no livro de Romanos 14, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você dará conta de si mesmo a Deus. Nós daremos contas, cada qual de nós próprios, a Deus. Então, avance dentro da ordem que Deus estabelece, que a vontade dele para nós é a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da cobiça, como gentios que não conhecem a Deus. Prossiga nesse caminho até o dia da nossa partida ou até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém.